À medida em que a taxa básica de juros subiu, os bancos elevaram as suas taxas. O dinheiro ficou mais caro, então o consumidor passou a pensar duas vezes antes de emprestar. Esta é a frase do Otto Nogami, professor de economia. Olá, muito bom dia para você, é sempre um prazer especial estar aqui em mais um programa e hoje vamos falar de um assunto também muito importante, vale a pena reunir toda a família e estar assistindo ao programa de hoje, hein? Olha, em Pernambuco, ou melhor dizendo, em 2013, 62,5% das famílias brasileiras declararam ter dívidas. A região sul, por exemplo, com maior proporção de endividamento, alcançando 76% das famílias, enquanto na região sudeste apenas 56,3% das famílias declararam ter dívidas, o menor índice na comparação regional. Os dados fazem parte do estudo Perfil Regional de Endividamento e Inadimplência, divulgado pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, em 2013. Pela primeira vez em 40 meses, o endividamento das famílias com o SFN, que é o Sistema Financeiro Nacional, chegou a 29% em novembro. E segundo dados também do Banco Central, isso aí vai aumentar, hein? Vamos conversar sobre esse assunto e você, o nosso convidado especial, já pode mandar a sua dúvida para as nossas redes sociais. Neste momento, vamos conferir juntos uma matéria com a repórter Joyce Fernanda. Quantos cartões você tem e de que maneira os usa? São algumas maneiras de identificar o seu perfil como um consumidor. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL, essa forma de pagamento das compras tem lançado muitos consumidores na temida negatividade. Isso acontece por conta dos altíssimos juros cobrados pelas empresas. Quem tem um problema na hora de pagar seu cartão e que por qualquer motivo não possa, no outro mês ele é sacrificado com as taxas de juros. Quer dizer, se ele não pôde pagar hoje, para o próximo mês ele vai ficando difícil, porque a carga de juros é tão grande, somada a outra prestação, que fica quase inviável ao consumidor pagar. Mas nem tudo está perdido. Existem maneiras para mudar a situação e sair da inadimplência. O que nós sempre falamos para o consumidor é ele ter noção, claro, anotar o que está comprando, para quando chegar no próximo mês, ele saber o que vai pagar. Não vai entrar nessas taxas de juros dos cartões, porque no momento que ele entra numa taxa de juros dessa, é difícil sair. Que planejar é a saída para não se apertar, isso todos nós sabemos, mas é preciso ter consciência disso, pôr em prática ações que te ajudarão a alcançar uma vida financeira sem prejuízos. Existem aqueles que não veem problemas em exagerar no número de cartões de crédito. Uns 5, 6 cartões, porque tem cartão para calçado, para roupa, para compras diversas, para salão, enfim, não tem como controlar. Tem uns 5 a 6 cartões para tudo que você imaginar. Onde tiver loja, onde tiver salão, onde tiver, eu vou fazendo cartão. Mesmo passando por uma saia justa com os companheiros inseparáveis, garantem que sabem se controlar. Eu sou controlada. Sou. Negociar assim já, mas SPC e Serasa não. Eu, quando eu fazia faculdade, pagava sempre com cartão a faculdade e outras coisas também na faculdade, outras coisas, enfim. E virou aquela bolinha de neve, bolinha de neve, bolinha de neve. Eu nem conseguia dormir direito, devendo, pensando como é que eu ia pagar o cartão. Mas também existem outros que preferem não arriscar tudo. Uma moça que me fez compra, me sujou, aí eu desisti. A senhora resolveu se desfazer dos cartões? Com certeza. Prefiro pagar à vista, porque você ganha um desconto, né? E você comprando a prazo, só se for em último caso, for um bem de um valor alto, que você não possa pagar à vista, e você coloca no cartão. Nossa, uma porção de cartões de crédito, não é? Pois bem. E temos uma pesquisa que revela, inclusive, que as mulheres são mais consumistas do que homens, hein? Olha, não fiquem tristes conosco. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando sobre esse ponto específico e você pode também participar, isso mesmo. Participe do programa Assunto do Dia. Talvez você esteja em uma situação difícil financeiramente, não saiba como sobressair, por exemplo, dessa situação. Então você pode ligar para a gente, deixar seu comentário com a nossa produção através do 0 Operadora 81 3424 1977. Deixe sua pergunta, sua dúvida, que os nossos convidados vão te ajudar também aqui, passando algumas orientações
orientações durante este debate que é importante reunir toda a família e estar acompanhando, hein? E hoje contamos com a presença em nossos estúdios para explicar melhor, nos orientar sobre essa questão financeira. Hoje contamos com a presença do Osmil Galindo, ele que é consultor econômico da FEComércio e também ele é sócio-diretor da CEPLAN, que é a CEPLAN Multiconsultoria em Desenvolvimento Socioeconômico, Urbano, Ambiental e Gestão Empresarial Limitada. Além dele, contamos com a presença, mais uma vez aqui, do Leandro de Lima Strácia, ele que é consultor financeiro e gerente de mesa de renda fixa da Finacap. Bom, já mencionamos aí a nossa linha interativa para que você possa ligar para a gente, participar. Você pode também participar através das nossas redes sociais, pela nossa fanpage, lá no Facebook, pelo facebook.com/assunto do dia, bem como através do nosso Twitter, pelo @assunto do dia TV. Espero aqui, portanto, pela sua participação. E queremos agradecer a presença, mais uma vez, aqui dos nossos convidados. É um prazer recebê-los aqui. Um tema importante esse, não é, Osmil? Tema muito importante e chega a ser até, inclusive, considerado como saúde pública, não é? É muita gente devendo aí. Não deixa de ser, né? Pois bem, e o Leandro também trouxe para a gente um texto muito interessante, daqui a pouco a gente vai mencioná-lo melhor, mas eu queria ouvir aqui do Leandro algumas pesquisas relativas ao consumismo, ao endividamento aqui no Brasil. Felipe, é o seguinte, comentando um pouco essa questão do cartão de crédito, né? A inadimplência no cartão de crédito ela é muito maior do que a inadimplência que é calculada na média dos outros produtos financeiros, certo? Ela chega a 24% no Brasil, enquanto a inadimplência média dos outros produtos financeiros que são consumidos ela está em torno de 6%. Ela vem caindo porque a massa salarial, todos os recursos que as pessoas recebem, né, a soma de todos os salários, ela vem aumentando, está desacelerando isso no Brasil. A gente percebe que há uma desaceleração no rendimento médio do brasileiro, mas a inadimplência vem caindo. Mas quando você pega produto específico, como cartão de crédito e cheque especial, que são os dois mais caros produtos financeiros que a gente tem no mercado, a gente percebe que a inadimplência é muito maior. Essa entrevistada aí que a gente viu agora há pouco na matéria, ela tinha aí 4, 5 cartões de crédito, na verdade. Parece que mais até, inclusive. É possível que tivesse 6 cartões aí, 6. nossa. A utilização abusiva disso é que acaba tendo como consequência o aumento da inadimplência, tá certo? As pessoas, a facilidade com que você tem um cartão de crédito e que você tem aquele limite pré-aprovado pelo banco, ao invés de você ter que ir lá assinar documentação para pegar o empréstimo e tudo mais, você já tem limites pré-aprovados no cheque especial, no cartão de crédito, eventualmente em alguma linha de crédito que o banco tenha, e isso facilita a pessoa a gastar, porque ela tem um acesso ao crédito rapidamente, simplesmente passando o cartão na maquininha lá da loja. Então, hoje a gente tem em torno aí de 150 bilhões de reais emprestado em cartão de crédito no Brasil. E essa inadimplência, como eu te falei, de 24%. Então é muito alto, é a modalidade de crédito que você paga os juros mais altos no Brasil hoje, em torno de 190%, 200% ao ano. Então, normalmente a fonte, o início dos problemas financeiros que você tem na tua família, ele vem do cartão de crédito, da má utilização do cartão de crédito. Hoje, ainda falando um pouco sobre essa questão do cartão de crédito, como a gente observou com o Leandro, Osmil, a gente observa aqui também que a gente entra nas lojas e se oferece cartão de crédito como se oferece um doce, por exemplo, né? Um confeito, alguma coisa. Praticamente todo estabelecimento comercial hoje, né, boa parte deles, oferece um cartão de fidelidade ou um cartão de crédito. Essa é uma estratégia justamente para aproveitar essa ascensão da classe D para a classe C, essas pessoas que de alguma forma não podiam ter condições de fazer compras, de consumir, e agora neste momento, como estão nessa ascensão, nesse período de ascensão econômica, estão tendo essa possibilidade. Como a gente pode explicar isso? Não, isso não a questão é o seguinte, rapaz, a questão é que os bancos hoje
eles oferecem muitas condições para que você, como o Strasser estava falando, Strasser, né? Leandro estava falando, hoje os bancos oferecem cartões aí a 3x4. Então, hoje você não tem essa quantidade tão grande de lojas com cartão de fidelidade, não, porque você tem qualquer tipo de cartão aí oferecido a preço de bolo de goma. Pelo menos os bancos fazem a propaganda, né? Agora, isso, como foi falado no início, é uma questão até de, não vamos falar de saúde pública, mas de uma saúde financeira, né? Que compromete toda a família. Compromete, rapaz. Compromete porque também, né? Essa facilidade que você tem para ter um dinheiro de plástico para você fazer compra do jeito que você quiser, sem medir consequências, cheque aí é que tá. Ali, né? Isso deveria ter uma fiscalização maior por parte do governo em cima desse tipo de utilização desse tipo de coisa. E uma outra questão que a gente precisa com certeza mencionar, principalmente nesse primeiro bloco, aproveitando que todo mundo está sentado aí na sua sala, onde quer que você esteja acompanhando a este programa, a esta conversa, é justamente com relação à educação financeira das crianças, não é, Strasser? É importante, Leandro, a gente lembrar isso, né, lembrar a família de que os pais são responsáveis, né, pela educação financeira que esse filho vai ter e principalmente a escola, né, o colégio. Exatamente. A gente tem duas fontes de conhecimento sobre finanças e de prática do gasto e da economia. A família, que é onde se realiza o gasto, é onde se realiza a economia, e a escola, que deveria lá, já desde o início, passar orientação financeira para as crianças, no sentido de como é que eu consigo atingir os meus objetivos na vida, como é que eu consigo colocar metas, seja numa classe de matemática, olhando um pouco mais matemática financeira, ensinando como é que se calcula juros e tudo mais. Isso até é feito, mas não com um viés para finanças pessoais, não com um viés para orientação da sua vida financeira, tá certo? O conhecimento, ele é passado muito mais em termos técnicos, no sentido de fazer a conta, do que como é que aquela conta vai implicar nas minhas decisões financeiras, tá certo? Ao longo da minha vida. A gente sabe que as decisões que são tomadas lá na família, quando uma mãe leva uma filha ou um filho para comprar algumas coisas e sai junto aí para comprar num sábado, vai em algumas lojas, a mãe tem que estar preocupada, o pai tem que estar preocupado em mostrar para a criança o processo decisório que ela está tendo ali na cabeça dela naquele momento, para como é que ela está escolhendo as coisas. Então, a mãe mostra, olha, você percebeu que quando a gente passou em 2, 3, 4 lojas, os preços eram diferentes? Você percebeu que a qualidade das coisas eram diferentes e a qualidade está relacionada ao preço? Por que numa loja, alguma coisa que se parece muito com essa que eu estou vendo agora, por que ela é tão mais cara do que aqui? Então, por que eu vou escolher isso e não a outra coisa? Então, esse tipo de mecanismo que você coloca dentro da cabeça das pessoas, das crianças, para escolher bem o que comprar, como gastar, é que vai fazer com que as pessoas consigam economizar. Porque se eu não conseguir gastar bem, eu não vou conseguir economizar. As pessoas têm uma dificuldade muito grande no Brasil de economizar, e isso não tem a ver com renda. Várias pesquisas com SPC, Brasil, CDL, FEComércio também, saem no sentido de mostrar que a renda, que o nível de escolaridade ou que o extrato social não determina necessariamente a tua saúde financeira. A gente tem muita gente rica endividada, assim como a gente também tem pessoas pobres endividadas. Quando você faz essas pesquisas e cruza esses dados, você percebe que a boa gestão financeira, para você ter uma boa saúde financeira, não necessariamente depende do extrato social a que você pertence, da tua renda. É muito mais uma atitude, é muito mais um comportamento de compra, é muito mais um comportamento de economizar. Ou seja, a gente precisa mudar, na verdade, a forma como as pessoas observam as finanças, a economia, não é? O comportamento deve ser mudado. Nesses casos que a gente citou agora, né, independente da questão socioeconômica da pessoa, é o próprio comportamento que vai condicionar ou não se você vai ficar endividado, não é? Exatamente. Pois não, doutor? Olha, é o seguinte, a gente tem que levar em consideração que hoje quem determina o consumo é a mídia, né?
A gente não está levando em consideração a mídia. A mídia ela tem o componente da mídia, 70% da intenção de compra do consumidor é direcionado pela mídia. Então você tem a televisão... Trabalha o lado psicológico Você da trabalha pessoa, o lado psicológico. O que é que a mídia faz? O que é que a mídia de faz persuasão, hoje? né? Persuasão. Mostrar para o consumidor que ele tem que consumir é grife. Daí os produtos sejam mais caros. As pessoas não querem comprar. Se você tiver uma camisa que não tem uma grife fulana de tal, que é uma grife importante, mas se ele não tiver aquela grife ali, pode ser a camisa de um tecido muito melhor, seja lá o que for, mas ninguém quer. Então as pessoas querem comprar a grife. Grife custa caro. Você está pagando royalties, está pagando uma série de coisas. Né? E esse negócio de dividir sem juros, isso aí não existe? Não existe não, porque você chega, por exemplo, aí a mídia fica dizendo, olha, compre. É muito difícil para as pessoas não cair nessa armadilha. Né? A imprensa fica outdoor, televisão, as novelas, tudo mostrando o camarada lá usando tablet, computador, smartphone, não sei o quê. A pessoa recebe no final do mês, já vai direto para a loja comprar. Isso é até uma coisa psicanalítica mesmo. As pessoas que tiveram o seu desejo de compras reprimido durante a sua vida todinha, durante muito tempo. E agora com o poder de compra? Com o poder aquisitivo melhorou, melhorou a massa salarial, aumentou a massa salarial. Essas pessoas, com esse apelo todinho da mídia, foram às compras, sem medir consequências. Então, elas não são totalmente culpadas por esse desmazelo que tem aí de aumento de endividamento, aumento de inadimplência, porque, como eu digo, se houver um trabalho de conscientização coletiva do lado daquele que faz as pessoas comprar, aquele do lado da mídia e do lado do consumidor também. Daí é importante, como eu digo, as crianças é quem vão orientar os pais. Por quê? E daqui a pouco, essa tese que é muito importante, que eu já ouvi, inclusive, aqui, telespectador, vou deixar você curioso, que o professor Osmil, vai nos orientar melhor com relação a isso. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, tá certo? Você vai conferir, mas antes, você confere a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com algumas nuvens e não chove. Em Petrolina, a previsão é de sol, com aumento de nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à noite. Em Recife, a máxima esperada pode chegar a 31 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 29. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 20. Em Arco Verde, a mínima pode chegar a 16 graus. Já em Petrolina, a máxima é de 34 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a esse breve intervalo. Você aproveita o intervalo, manda sua mensagem, participa aqui pelas redes sociais, pelo nosso Twitter, pelo nosso Facebook. Daqui a pouco a gente volta. Como equilibrar as finanças? Eu tento, né? A gente procura estar sempre anotando os gastos, tudo que consome, anotando tudo para que no final do mês a gente tenha uma noção do que tem para pagar e sempre sobrar para reservar alguma coisa, né? É assim que a gente tenta equilibrar. Lirian, em sua opinião, como se livrar das dívidas? Evitando ter muitos cartões de crédito. Só um é suficiente. E olhe lá, né? E olhe lá. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Você conferiu aí as participações, as pessoas interagindo conosco no nosso quadro Fala Cidadão. Bom, e hoje estamos conversando aqui, a você que está ligado desde o princípio, desde o início do programa, estamos conversando sobre endividamento, um tema muito importante e vale a pena a família toda estar acompanhando aí na sala, onde quer que esteja, acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação. Bom, hoje contamos com a presença em nossos estúdios para falar sobre o assunto
do Osmil Galindo, ele que é consultor econômico da Fé Comércio e sócio-diretor da CEPLAN, multiconsultoria em desenvolvimento socioeconômico urbano e ambiental e gestão empresarial limitada. Além dele, contamos com a presença do Leandro de Lima Strasser, ele que é consultor financeiro e gerente de mesa de renda fixa da Finacap. Bom, e um dos pontos que a gente interrompeu no bloco passado foi justamente sobre a questão da educação financeira já nas crianças, que as crianças vão ser os, digamos... Os professores dos pais, não é isso, professor? Os pais já estão muito com esse consumismo arraigado na sua pele, né, que vem fica muito difícil de tirar agora, 10, né? 20, 30 anos, aí fica difícil. Então, hoje, eu digo isso porque nas escolas hoje se tem uma cadeira onde as pessoas ensinam a educação ambiental, a tratar melhor o meio ambiente e também a questão de trânsito, essas coisas. Então, as crianças às vezes chegam em casa, o pai ou a mãe abre a torneira assim, daí a criança diz, está gastando muita água. Quer dizer, uma conscientização já que está partindo das crianças, que está reorientando os pais. A mesma coisa é no trânsito. Tem um pai que vai, atravessa o sinal vermelho, aí a criança vai e repreende. Quer dizer, e isso pode acontecer também em questões financeiras. A criança, caberia às escolas estar orientando, ter uma cadeira, uma matéria, seja lá o que for, de educação financeira mesmo. Tem que começar do iniciozinho mesmo. Inclusive, seguir uma boa dica, no caso, há muitas instituições que assim já fazem, pelo menos aqui no Brasil, mas são muito poucas. Mas em outros países já é comum, inclusive, dar essa orientação, essa educação financeira já desde o princípio, da educação básica. Países, né? Isso em quase todos os países da Europa, nos Estados Unidos, existe. Países desenvolvidos, né? Então, por que não? Aqui não se copia tudo, por que não se copia isso também? Essas coisas boas, né? Se copiar coisas boas. Bom, temos uma pessoa participando conosco por telefone. Alô, com quem falo? Alô, bom dia, com o Júnior. Júnior, você fala de onde? De Goiânia, meu irmão. Goiânia. Um abraço especial a todos aí de Goiânia. Vocês nos acompanham pelo canal? O canal 14. 14. Então, 14 também em Goiânia. Um abraço especial a todo mundo. Pode ficar à vontade, Júnior. Meu irmão, é o seguinte. Veja só. Eu queria saber do especialista. É o seguinte. É que eu tô meio endividado justamente com cartão de crédito, certo. Aí, veja só. A minha dívida gira em torno de mais ou menos 700, 800 reais. Aí, o problema foi o seguinte. Eu comecei pagando esse tal de mínimo. Aí, agora, eu parei de pagar, fiquei sem condições de pagar. Aí, essa dívida está agora mais ou menos em 1.500, 1.300, mais ou menos. Sim. Aí, eu queria saber do especialista o seguinte. Se a operadora do cartão, eu posso negociar com ela para eu pagar a dívida de antes, no caso, a primeira dívida de 700, 800 reais que eu estava devendo. Sim, agora está em quanto? 1.000 e pouco, né? Está em mais ou menos 1.300 reais. 1.300 reais, né? Quase dobrou aí no caso, né? O Leandro quer conversar com você um pouco, quer perguntar alguma coisa? Júnior? Seu nome é? Júnior. Júnior, ponto, Júnior. Olha, você tem duas opções aí, basicamente. A primeira é ligar para a administradora do cartão de crédito e fazer o refinanciamento e pagar as parcelas. Ela vai cortar o teu limite no cartão de crédito e você vai pagar parcelas pelo valor que você está devendo para ela, que você falou que é uns R$ 1.300. Você tem que perguntar para ela qual que é a taxa de juros que ela vai te cobrar nesse crédito que ela vai estar te fornecendo para você pagar as parcelas, tá certo? Se for muito caro, aí você vai ter que perguntar os juros. Você pergunta qual é que é o custo desse dinheiro para mim, tá certo? Já que eu vou pagar os R$ 1.300, eu vou te pagar isso parcelado em, sei lá, 3, 4, 5, 10 vezes e você vai ter uns juros. Se for muito caro esses juros, aí você pode fazer, faz o seguinte, ao invés de dizer que isso é muito caro, você faz outra coisa. Você vai num outro banco, você vai qualquer banco aí que a gente tem na praça, você pergunta assim, quanto é que me custa um crédito pessoal? O crédito pessoal ele está por volta aí de uns 20%, 30% ao ano, mais ou menos, a média no Brasil é entre 20% e 30%. Aí você compara o juro que o banco vai te emprestar o dinheiro no crédito pessoal, que você pode pegar aqueles R$ 1.300 lá de crédito pessoal, pagar a tua dívida no cartão à vista e aí continuar pagando os juros lá para o banco. Se o juro for mais barato no cartão de crédito, que provavelmente não vai ser, aí você escolhe o cartão de crédito, entendeu? Tá, ok. Com quem eu falo, por favor? Assim falou com o Leandro. Doutor
também os empréstimos pessoal, eles só fazem para pessoas aposentadas, pensionistas, mas para quem por exemplo, trabalha em firmas, eles não fazem. Consignado. É isso? Sim, o consignado. Aí fica complicado. Mas, mesmo assim, obrigado pela indicação. Quer dizer. Pronto, olha, Júnior, fique atento, né? Fique atento assistindo a programação, porque o professor Osmio Galindo, aqui representando a FEComércio, tem uma outra orientação para fazer aqui para você, tá bom? Fique atento. Olha, eu acho o seguinte, que hoje em dia, qualquer dívida que você tem, com um cartão, por exemplo, você chega lá para o pessoal do banco e diz, olha, eu quero pagar isso aí à vista e eu quero saber quanto é que você vai bater desses 1.300 que eu estou devendo. Porque eles vão baixar e, inclusive, pode até chegar aos 700 que o senhor deveria inicialmente. Então tá aí essa porque informação. ele já está ganhando em cima disso. Verdade. Às vezes é um abuso mesmo do banco. Né? Você chega para lá e diz, olha, eu consegue um recurso aí, peça a algum parente, alguma coisa, e diz, olha, eu quero pagar isso à vista. E eu quero saber quanto é que vocês vão reduzir esse valor de 1.300 que eu estou devendo. Senão, eu vou ficar devendo. Qual é o melhor para ele? Ele prefere receber. Exato, com certeza. Se a dívida for... Era Júnior o nome dele, né? Júnior. Se a dívida for, já tiver algum tempo, já for aí de 2, 3, 4, 5 meses ou um pouco mais, talvez isso que o professor falou possa fazer sentido para quem está te financiando, no sentido de, bom, eu não quero que essa pessoa demore mais tempo para pagar e se torne ainda mais inadimplente ou acabe devendo isso por mais tempo. Então, aí você pode ir na negociação, no poder de barganha, dizer, olha, se você não baixar esse valor de R$1.300 para R$1.000, eu não vou pagar. Tá certo? Claro que isso é ruim para a pessoa, porque ela vai ter os seus nomes aí ligados a centrais aí de crédito e tudo mais, ela vai acabar não conseguindo tomar crédito em outros lugares, o que não é muito legal para ela, certo? Então, realmente o melhor seria, se ela não conseguir um dinheiro emprestado a custo zero, por exemplo, com algum familiar, que seria o ideal, porque ela não vai pagar juros para a família, ou vai pagar um juros muito baixo, se ela pedir para algum parente, eventualmente, tomar dinheiro num banco a um custo mais baixo, no crédito pessoal, ou no consignado, como ele falou, com algum parente. De repente ele tem a mãe dele, o pai dele, algum parente aposentado, pode tomar crédito para ele, tá certo? Toma o crédito para ele no consignado, que as taxas giram em torno aí de 20% ao ano, 22% ao ano, e vai pagar aquela dívida que ele tem no cartão de crédito que ela dobrou provavelmente em muito pouco tempo aí, porque os juros são astronômicos, elas são aí de 190% a 200% ao ano. Nossa. Tá certo? Então, e que isso sirva de lição. Com certeza. O Júnior aí ouviu bem essas orientações, tá bom, Júnior? Sucesso, vamos ver se você consegue, se Deus quiser você vai conseguir sair dessa situação, assim também como outras pessoas que estão de igual modo nos escutando, nos assistindo e está na mesma situação do Júnior, que possa tomar essa decisão que os nossos convidados passaram aqui, as orientações que eles passaram para você se organizar melhor. Bom, vamos agora conferir também algumas dúvidas das pessoas nas ruas. O que eu posso fazer para organizar as minhas finanças? Bom, é uma questão prática que a gente já vem conversando aqui, mas, de fato, como aquela entrevistada outra vez falou, no Fala Cidadão, no bloco anterior, né, organizar, planejar, anotar tudo isso é uma coisa básica, inclusive, que funciona bastante, não é isso, Se a pessoa tiver uma certa habilidade com computador, por exemplo, conhecer um pouco de Excel, basta você fazer uma planilhazinha no Excel e você coloca lá, mês a mês, se você faz uma compra para pagar em 8 vezes, você sai, divide ali, bota em 8 colunazinhas ali aquele valor que você vai pagar e bota embaixo no somatório de cada um deles, você está somando quanto é que você tem de dívida. Cada compra que você fizer, você vai fazendo isso aí, né? Vai fazendo isso aí, cada gasto que você fizer também, você vai fazendo para saber em quanto você está gastando, em que você está gastando. E no próximo mês, se você pode reduzir um pouco o gasto aqui ou um pouco mais ali, pronto, é uma questão mais de organização mesmo, como eu disse. Para você controlar suas finanças, você tem que se organizar. É feito, por exemplo, você vai dividir seu tempo, o dia só tem 24 horas, você tem muita coisa para fazer, você vai dividir seu tempo para fazer aquelas coisas que são úteis para você. É verdade. E que vai lhe dar prazer. E não, com certeza. Então a mesma coisa com a vida financeira. Aí é que eu digo, e o Leandro também,
é importante essa questão de educação financeira, isso é muito importante. Bom, a gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, né? A conversa já estava ficando tão boa, já tem que ir em intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, mais dicas importantes e respostas aí às perguntas das pessoas nas redes sociais e também das ruas. Daqui a pouquinho a gente volta. Kátia, em sua opinião, quantos cartões de crédito são necessários para uma pessoa? 2. No máximo? 2. Então, no máximo 2? 2. E o que é que você acha em relação a isso? Você acha que mesmo com 2 a pessoa pode gastar muito? Não, né? Só se controlar, né? Um pouquinho, assim, se controlando. É difícil, né? Com certeza, mas tenta, né? De acordo com o salário que ganha, aí a gente manipula aqui, manipula ali. Armando, você costuma economizar nas compras ou não? Sempre que possível, sim. Sempre que possível, sim. Sempre comprando o necessário, não comprando... sempre o necessário. Além disso, procura não comprar. Não, só quando o necessário, só o que eu estou precisando, nada além do que eu estou precisando. Muito bem, você conferiu aí, portanto, a participação de mais um telespectador nas ruas, deixando a sua parcela de contribuição, a sua opinião sobre o tema de hoje, endividamento, como sair, né, dessa situação, por exemplo. E a gente vai conferir nesse momento o que se fala na internet sobre o tema de hoje. Vamos direto à redação conferir mais informações na internet com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante e você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. Selecionamos 2 informações importantes sobre o tema do nosso debate de hoje. Vamos então a elas. O site A Tarde Online destacou: famílias da região Nordeste são as que mais devem no cartão. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontam que a região Nordeste é que possui mais famílias com dívidas no cartão de crédito, 81,7% contra 76,4% de média nacional. Carnês e crédito pessoal vem em seguida, com 11,5% e 4,2% da preferência, respectivamente. Já o site IG, na página de economia, destacou: estou endividado e agora? O site trouxe algumas dicas para pessoas que estão fazendo essa pergunta. Dicas que ele ouviu de especialistas, como estas: conquistar o apoio da família, identificar as pequenas despesas do dia a dia e traçar metas de médio prazo são fundamentais para quem quer se livrar das dívidas. Muito bem, conferimos aí, portanto, a Thalita trazer informações para a gente que são informações imprescindíveis aqui para o andamento do nosso debate também. E uma coisa importante que a gente vai comentar, inclusive, o Osmil está aqui ansioso para nos orientar mais aqui. É porque eu queria comentar um dado, aspecto, né? aí, um dado que ela falou, sim. que no Nordeste é onde tem o maior número de pessoas endividadas, mas isso é claro porque foi onde houve uma maior ascensão das classes C, D e E. Foi no Nordeste. Bem orientado, né? Inclusive bem lembrado. Então, daí lembrado, é que o por isso que se esperava, é o que se esperava, na verdade, essa ascensão das classes C, D, E, né? Há uma melhor renda. Aí fez com que as pessoas... Eles ainda estão se ajustando nessa coisa de se educar para consumir. Estavam reprimidos, daí né, passaram a ter poder de compra, né, poder de consumir. E daí são estimulados, na verdade, a agir dessa forma. Isso acaba potencializando o problema, né? Não quer dizer que esse problema não exista lá em São Paulo, não exista lá no sul do Brasil também, né? Claro que ele existe, claro. Mas está aí talvez por outras causas, não por uma questão de ascensão social, como aconteceu aqui no Nordeste e no norte do país. Né? E a Thalita trouxe para a gente, não é, através do site IG, que ela destacou uma notícia na página de Economia, a questão de algumas informações, algumas orientações. E o Strasser, o Leandro Strasser, também trouxe para a gente algumas informações. Eu gostaria que você pudesse enumerá-las.
Eu posso algumas falar, dicas importantes? Umas dicas importantes. Eu posso falar, eu comentei com você no início da entrevista, fora do ar, né? Em off, né? Em off, como vocês falam. O que acontece é assim, a gente sabe que a formação de uma cultura financeira, a gente já chegou a essa conclusão, ela começa na infância, tá certo? Isso. O adulto ele acaba reproduzindo muito da cultura dos seus pais, né, dentro da família e do que ele recebe dentro de educação nas escolas, que a gente viu que é falho, que a gente viu que tem muito ainda a andar no Brasil. Mas quando eu me restringo à educação financeira familiar, no sentido de mostrar para as crianças como se deve consumir, tem uma experiência interessante que ela acabou se perdendo no tempo. Isso era muito mais visível há 30, 40 anos atrás, aquela história do cofrinho, não é verdade? Uhum. Os nossos pais, nossos avós aí tinham muito isso, né? É uma experiência sensorial e de visualização importante para a criança e que vai levar ela a ser um adulto a consumir melhor, consumir de uma forma racional, digamos assim, e sem se deixar levar ou se deixar levar o menos possível pelo ambiente, por uma pressão social ou por uma pressão psicológica dos amigos que tem aquilo, que não tem, etc., que a gente já comentou também. Que a gente sabe que existe muito esse viés de comportamento de consumo em relação a eu mereço consumir aquilo, o meu vizinho tem, eu também quero ter. Então esse tipo de comportamento sociológico, né, psicossociológico, ele acaba impactando assim na vida financeira das famílias. Então, voltando para essa história do cofrinho, é uma oportunidade que os pais têm para mostrar para os filhos o quanto tempo você leva efetivamente para conquistar alguma coisa na vida. Aquela questão de colocar-se uma meta e um objetivo. Veja, eu estou fazendo isso com uma criança que tem 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade. Mostrando para ela o valor do dinheiro, que cada moedinha que você tem lá, que você vai juntar e colocar no seu cofrinho, vai significar um passo adiante em você atingir a meta. Então a criança começa a relacionar psicologicamente o esforço que ela tem que ter para economizar em relação àquilo que ela quer buscar na vida, a meta que ela tem. Muitas pessoas não têm esse elo de ligação depois de adulto. Ela acha que fazendo um esforço rápido ou querendo rapidamente alguma coisa eu vou atingir. Por isso essa questão do crédito. Como eu estava te falando antes, imagina um mundo sem crédito. Imagina um mundo onde que para comprar um carro você precisaria economizar efetivamente todos os dias durante 3, 4, 5 anos para comprá-lo à vista. Esse esforço a criança está fazendo lá e aprendendo que, por mais que ela tenha acesso ao crédito, é necessário um tempo, é necessário economizar por um tempo para que o cofrinho encha e eu possa lá comprar aquilo que eu tinha como meta. Esse elo psicológico que ela cria lá na infância, ela vai levar para o adulto. E o adulto vai ficar menos impactado pelo acesso ao crédito, porque ela vai saber, não, isso aqui está vindo de graça, tem algum problema aí. Por quê? Porque eu, quando era criança, tive que ralar bastante para encher o meu cofrinho para comprar minha bicicleta. Então, essas coisas que você vai aprendendo nessa história do cofrinho, tem outras coisas importantes também. Você perceber que, quando você vai lá esvaziar o cofrinho, e para comprar alguma coisa, você cria um elo também psicológico dentro da criança no sentido de ver assim, bom, que tipo de bem eu vou adquirir, qual o bem, qual o serviço que eu vou adquirir está ligado àquele meu esforço de economia. Uhum. Então, por quê? Porque as pessoas deixam, com aquilo ela vai aprender a deixar de ser perdulária, gastar em coisas que não são necessárias, porque ela se esforçou tanto para encher aquele cofrinho, para ir comprar alguma coisa que efetivamente tem valor para ela, que efetivamente tem valor útil para ela, e não comprar qualquer coisa. A gente sabe nessas pesquisas recentes que são feitas que 40%, 50% das pessoas compram e não utilizam os bens que compram. 40% de entrevistados disseram que já fizeram alguma compra simplesmente pelo prazer de comprar, colocaram lá num canto e nunca mais utilizaram. Olha que loucura isso em termos econômicos. Verdade. Você está pegando um dinheiro que você sacrificadamente ganhou no seu trabalho, comprando alguma coisa que você simplesmente quer mostrar para alguém ou quer dizer que tem a capacidade de alguém, mas não vai utilizar. Então não faz sentido isso.
Então, esse tipo de experiência, esse do cofrinho, é muito importante para que as crianças possam efetivamente serem bons gastadores, serem bons consumidores lá no final. Outras vantagens que você tem em relação a você ter esse cofrinho, além de você conseguir adiar o teu consumo, porque o cofrinho tem que encher primeiro para eu comprar o bem. Exato. Então você tem que ter uma capacidade psicológica de aguentar o tempo necessário. Ou seja, você adia o teu consumo, você tem capacidade de adiar o consumo. Controlar esse consumo. Controlar o consumo, coisas que as pessoas hoje não conseguem fazer. Por quê? Porque vem a ansiedade. Eu quero. Tanto é que compram por impulso, né? Exatamente. Terminam comprando por impulso. Por impulso. E por quê? Porque ela não teve experiências lá quando criança da necessidade de acumular capital, necessidade de acumular para ter as coisas. É imediato. Eu quero, eu tenho. Eu quero, eu tenho. Quando o pai vai numa loja e o filho fica pedindo, eu quero, e o pai dá, ele faz uma ligação na cabeça da criança dizendo o seguinte, olha, tudo que tu quiser você vai ter instantaneamente, imediatamente. Quando adulto você percebe que isso não é assim tão fácil, o que você vai fazer? Cadê meu cartão de crédito que eu compro na hora? Tem um limite, tem um crédito, Tem limite, tem crédito. Exato. Então, esse tipo de vínculo na cabeça das pessoas acaba estragando o consumo e faz com que elas não consigam economizar. E até porque o capitalismo ele sobrevive com essa questão do crédito mesmo, né, professor? A gente sabe que os bancos sobrevivem com isso também. E é claro, a mente das pessoas parece que só está direcionada a essa questão do consumismo, propriamente dito, para poder ser aceito socialmente, para uma série de coisas, né? Quer dizer, é uma questão psicológica, comportamental mesmo. Agora, o capitalismo vive dessa maneira, mas deveria ser um pouco mais justo, né? Bom, por isso que chamam, às vezes, de capitalismo selvagem. Capitalismo seja justo, a gente não pode querer que seja, né? Mas deveria haver uma fiscalização maior contra esses juros que são cobrados, certo? Deveria haver uma fiscalização maior quanto a essa indução ao consumo desvairado, deveria haver, certo? Deveria haver uma série de medidas que instituíssem cadeiras de educação financeira, porque a gente sabe que quem poupa hoje, amanhã vai poder comprar aquilo que ele sempre teve vontade de comprar sem nenhum atropelo, sem nada, né? Verdade, como ele falou, é a história do cofrinho, né? Se vamos começasse um cofrinho para todo mundo. Seria bom, uma boa experiência. Seria uma boa experiência, hein? Os adultos também, eu acho que funcionaria também com os adultos, tem talvez, uma outra coisa importante também, Felipe, nessa experiência do cofrinho, que é a seguinte... imagina o seguinte, que aquela criança estivesse poupando para comprar algum bem para a família. Olha na cabeça dela a formação no sentido de solidariedade. É verdade. No sentido de entender que um bem comum está sendo comprado. Por exemplo, a criança estaria economizando para economizar ali R$100, digamos, no cofrinho, para a família poder fazer uma viagem, certo? Mesmo sendo R$100 não significativos para aquela viagem, que você gastaria eventualmente muito mais do que isso, a experiência que ela vai levar no sentido de que, bom, eu também posso economizar para... Eu vou contribuir. Eu vou contribuir. Eu vou somar. Eu vou somar eu vou para ajudar. O esforço da minha família ter determinada coisa. Exato. Então você vê que... Esses conceitos, né? A riqueza de situações que você tem quando você tem um cofrinho na tua casa... e pede para a criança começar a economizar e as coisas que você pode ensinar para ela. Ele vai levar isso para o resto da vida, professor Milton, não é isso? E até mesmo orientar o pai e a mãe quando for comprar alguma coisa, já orienta, inclusive o senhor até comentou aqui em off, conversando conosco, que o senhor defende essa ideia, eu vou de acordo também com essa ideia de orientar as crianças para as crianças serem formadoras dos pais também, da família também, porque quando o pai passa o sinal vermelho, papai, o senhor passou o sinal vermelho, não pode. Aí o pai vai se sentir constrangido, né? Está sendo orientado por uma criança. Imagina também que a questão econômica, eu acredito outra coisa também é que o custo de se viver no Brasil está muito alto. Custo alto, a gente vê que hoje as pessoas ficam criticando porque as pessoas estão viajando muito, mas hoje é muito mais barato você fazer uma viagem para o exterior do que você viajar aqui pelo Brasil. Isso é verdade. Quer dizer, o custo lá, Londres é uma das cidades mais caras do mundo, né? Mas a gente sabe que tem o preço de restaurante que você paga lá em Londres é mais barato do que o preço dos restaurantes aqui. Quer dizer, isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. A gente tem uma outra coisa, Felipe, assim, agora que a gente já está indo mais para o final do programa. Que isso, já estamos chegando ao final, é pouco tempo agora. Dizer, vamos ser nacionalistas, pero no tanto. É verdade. O Marcos Rondon, ele ligou para a gente agora há pouco, a Tânia está nos informando, ele ligou lá de Olinda e ligou para parabenizar o programa pelo excelente tema e também pelos convidados que aqui estão, né? Queremos agradecer ao Marcos Rondon e a todo mundo que está gostando também do programa. Continuem participando, também divulgando o programa Assunto do Dia, a Rede Brasil, tá certo? Que sempre tem feito o melhor para você. Bom, queremos encerrar o programa, infelizmente o tempo foi embora, não é? Queremos agradecer aqui também a Duda participando aqui, né? A Ana Paula, a Bruna Souza, o Everaldo Feitosa, a Edjane Siqueira, enfim, a todo mundo, a Morgana Versosa, não podia esquecer de você, viu, Morgana? Muito obrigado aqui pela sugestão também, a Edjane Siqueira também, como já falei, e o Santos Silva, que sempre participam aqui do programa Assunto do Dia. A Ana Sobral diz: a minha opinião, acho que as pessoas têm que procurar ter controle sobre seu dinheiro. Tem gente que tudo que vê quer comprar e às vezes até sem necessidade. Bom dia, Felipe, um abraço aos convidados. Obrigado, Ana Sobral, pela sua participação e agradecemos também ao Osmil Galindo, ele que é consultor econômico da FEComércio, ele também é sócio-diretor da CEPLAN Multiconsultoria em Desenvolvimento Socioeconômico, Urbano, Ambiental e Gestão Empresarial. É grande, hein? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter participado em nome da FEComércio, em nome da CEPLAN Multi também. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigado, Osmil. E agradecemos também ao Leandro de Lima Strasser pela presença aqui, pelas orientações. Ele que é consultor financeiro e gerente de mesa de renda fixa da Finacap. Obrigado, Felipe, pelo mais uma vez o convite, né? Eu agradeço em nome da Finacap também. E uma última dica, assim, para as pessoas, procurem também. Existe uma central de cadastro positivo já no Brasil funcionando, tá certo? Inclusive eu já fiz também. Ligado ao SPC Brasil. É uma central que não te obriga a colocar os dados lá, tá certo? Você coloca se você quiser. Gratuito. É gratuito. E se você passar todo o teu histórico de pagamento, se você for um bom pagador, os bancos vão baixar a taxa de juros para você e vão alongar o prazo de pagamento. O que é bom para quem quer controlar os gastos. Uma boa dica essa aqui, viu? Eu estou seguindo também essa dica, né? Muito boa, inclusive. Agradecemos a você pela sua audiência. Lembrando que amanhã é sábado, né, minha gente? Amanhã é folga, né? A gente vai descansar um pouquinho. Mas segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta aqui em mais um programa. Um abraço especial para você e lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um ótimo dia para você.